Guia os nossos passos, Senhor. Dá força ao fraco, norte ao perdido, liberdade aos cativos. Enxuga nossas lágrimas, Senhor. Conforta os nossos corações. Tira, Senhor, de nós todo peso, todo fardo, Senhor. Que Teu Espírito Santo agora, Senhor, tenha toda a liberdade de continuar a agir em nosso meio. Benice nossas vidas, benice nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar-se, queridos. Todos são muito bem-vindos aqui. Ó, viu, Joe? Serviu. Pois é. E todos são muito... Quem está vindo aqui pela primeira vez, levanta a mão para você ter uma ideia. São muito bem-vindos, viu, queridos? Tem alguns lugares aqui na frente. A gente não tem cadeira guardada para anjo, não, tá? É para vocês. Às vezes a pessoa fica preocupada. Não, cadeira reservada para o anjo, não tem essa, não, né? Então vocês são nossos convidados. É muito importante, né, a gente ter essa questão da hospitalidade. É um princípio que a Bíblia passa, né? Então por isso a gente sempre vai procurar receber vocês, não apenas os visitantes, mas aqueles que já são membros desse ministério, Guerreiros da Luz, com o melhor que a gente pode. Então você não pode fazer o melhor? Faz o melhor que pode. Então sempre vai ter um cafezinho, sempre vai ter uma água, uma bolacha para você. E aqui o povo tem aprendido uma coisa: a dar a Deus o que eles podem dar de melhor. Às vezes você não tem o recurso financeiro. Poxa, mas eu sei fazer um bolo, eu sei fazer um pão de queijo, eu vou comprar um suco. E sempre rola uma coisinha lá. Sempre, às vezes, aparece até chocolate, às vezes, né? Então pode colaborar nesse sentido, e vocês também são convidados a participar dessa mesa, né? Nós também temos aqui o nosso bazar, na mesinha de cá. Então, o bazar são coisas que as pessoas trazem para cá, às vezes algo que você não tenha mais utilidade para você, uma roupa que não serve mais, um brinquedo que seu filho já não brinca mais, um CD que você ganhou repetido, um livro que você já não tem mais interesse, um livro da universidade. Traga para cá um eletrodoméstico, você comprou um mais novo, mas o antigo ainda está funcionando e está bom, então traga para cá. Vai servir de bênção para alguém. Aquela blusa que não te serve mais, pode poder abrigar o seu irmão, né? Então não tem burocracia nenhuma, o bazar está aqui, na saída vocês podem pegar, até incentivo que pegue. Você vai olhar lá, poxa, mas não tem nada legal aqui para mim, eu não estou precisando, mas talvez você conheça alguém que precisa, seu vizinho, o seu irmão, né? Alguém da sua igreja, não tem problema, tá? Aqui é um meio para ser um meio de bênção, né? Então a bênção seria um fim em si mesmo se fosse restrito só aqui. Então, se você precisar, dá uma olhada no final, leva, tá? A gente procura não guardar, né? A gente não guarda maná a gente consome. Então, leva, fica incentivo para todos vocês de participarem, de trazerem e de levarem também, né? Que sejam abençoados nesse sentido. Então, tá avisado aí o bazar. Aqui na base, a gente tem até um vocabulário específico, né? A gente não chama esse local necessariamente de igreja, embora seja igreja, né? Onde 2 ou 3 são reunidos em nome de Jesus, ali Jesus está. Mas aqui a gente chama de base, uma base de treinamento, uma base de cura, né? O povo perece pela ausência do conhecimento, por isso esse local tem sido também um local que a gente tem utilizado para ministrar cursos de treinamento aos soldados de Cristo. Dia 20/7 nós vamos ter aqui um curso de libertação, um seminário de libertação e cura interior. Vamos dar todo o respaldo bíblico-teológico, mas também, evidente, vamos dar uma explanação médica a respeito, né? Porque nem tudo, né, é espiritual, tem muita coisa que é de cunho bioquímico, que é de cunho que a medicina pode resolver. A gente vai expandir esse assunto, né? E depois, no dia 27, nós vamos ter aqui também um seminário intensivo de batalha espiritual. Então, venha afiar a espada conosco, venha estudar a palavra, venha afiar a espada, né? Vamos forjar aqui mais parceiros de trincheiro, mais soldados que saibam, né, combater o bom combate da fé e ser de fato mais do que vencedor, mas através do conhecimento. No dia 20 também, saindo daqui, a gente já vai direto para a FIC, a Feira Internacional Cristã, que vai ser na Expo Center Norte. A BV Books vai estar com um stand lá, eu vou estar ali dando algumas dedicatórias, né, nos livros, estar recebendo os irmãos nessa celebração. Então aí já vai sair direto. Então, de repente, se quiser vir participar dessa festa, né, estão convidados aí conosco, ou se não for participar daqui, que você vai direto para lá, vai ser bem. Isso a gente promoveu também no Facebook, aproveitando aqui o ensejo, quem fazia a foto mais criativa, né, com o livro Quilaim. Ontem, sábado, a gente esteve na Saraiva fazendo mais uma parte do lançamento. A BV tem um trabalho muito legal, né, e a Cláudia fez uma foto muito legal, né. Teve uma moça na Espanha que fez uma foto muito criativa. Aliás, o livro não tinha chegado lá, então ela desenhou a capa, achei muito legal, mandei o livro para ela, e agora ela está com os dois lá, toda feliz, toda pimpona, né, e a Cláudia, cadê a Cláudia? Aí, Cláudia, então estou dando para você. Eu sei que você já tem um, que você apareceu mordendo o livro lá, né, mas a foto... Mas vai lá para dar foto. Hã? Então vem cá que vai tirar foto. É isso aí. Então ela teve uma foto muito criativa, então sei que você já tem uma cidade presente, né? Alguém. Tá bom, que Deus te abençoe. X?
Tá bom. Tá bom. Obrigada. Ok. Então, uma outra coisa que é importante pontuar, antes a gente até entrar no tema de hoje, o Ministério Guerreiros da Luz tem uma preocupação com você, porque o ser humano, ele é um ser social. Você precisa disso, por isso nós dizemos em sociedade, não em individualidade, né? Você precisa, você vai ver, não vai ver ninguém sozinho na Bíblia, né? Sempre vai ser dois. Jesus manda os dois, o envio dos 70, 2 em 2, Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Paulo e Barnabé, Ruth e Noemi, ninguém está sozinho, porque nós somos seres sociais, né? Soldado sozinho não vence batalha, mas você, além de precisar do alimento espiritual, você também precisa, para viver, você tem que comer, você tem que beber, tem que trabalhar, né? Tem que estudar e tem que ter uma vida social. Pensando nisso, a gente estabeleceu esse horário de culto alternativo, né? Às 4 horas da tarde, né? Porque é justo que você que trabalhou a semana inteira, poxa, no domingo você possa dormir um pouco mais. Essa foi a maneira que nós pensamos, né? Posso dormir um pouco mais, posso almoçar com a sua família, né? Aí você vem à tarde para a igreja, né? A tarde é um momento legal aí para a gente estar aprendendo a palavra de Deus. Receba o alimento espiritual. Sobra espaço ainda à noite para você jantar com a sua família, né? Para você ir no cinema, para você assistir um programa de TV. No caso de hoje, ver o jogo do Brasil, né? Então a gente vai terminar realmente às 6, né? Para que você tenha tempo de chegar à sua casa e possa também estar assistindo o jogo, né? Eu sei que o brasileiro gosta de futebol, eu também gosto, né? Vou sair daqui e pá, para casa também, né? Para ver ali. Então, a gente tem essa preocupação, né, com a sua vida social também, né? A igreja tem o papel, claro, de apontar o caminho, de trazer direção, de trazer conforto, de somar forças com você, de dividir os fardos, mas a igreja não pode te furtar dessa vida social, não pode fagocitar essa vida social. É importante que você tenha um tempo com a sua família, que você almoce, que você jante, que você tenha um tempo para reunir a família para ver um programa de televisão, que você tenha o direito de descansar um pouco mais no domingo. Então, pensando nisso, que a gente estabeleceu esse horário, tem sido um horário muito legal, está sempre cheio de gente aqui. O povo, o que a gente vai fazer às 4 horas da tarde? Vamos lá no culto, né? Então está sendo bem isso aí, né? Então tem sido motivo de muita alegria para nós. Eu quero pontuar uma coisa para vocês, que todo culto a gente precisa fazer, né? Que é importante pontuar e sempre fundamentar na Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Paulo está nos dando uma orientação. E hoje o tema de hoje a gente vai retomar um pouco mais disso daqui. A gente vai falar de patentes espirituais, né? Como é que nós vamos conquistar a verdadeira autoridade espiritual. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Paulo é muito claro aqui, quando a gente fala de ofertas. A igreja precisa de manutenção, claro que precisa, esse espaço é alugado, né? Precisa de manutenção, custa, né? Um valor ali para pagar o estacionamento, para comprar o café, a água, a bolacha, isso tudo tem um custo. Eu não ganho salário, tá? Estamos aqui há quase 2 anos, eu não ganho salário, não tenho salário daqui, né? A minha receita vem dos seminários e vem de ofertas voluntárias aí, né? Que é uma quantidade menor, a maior parte vem do cunho de seminários. Então diz assim: cada um contribua segundo propôs o seu coração, segundo propôs o seu coração. Vê que aqui não tem uma diretriz e percentual? Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. A mola que tem que impulsionar a sua oferta voluntária tem que ser pautada no amor. Não pode ser no medo. Não pode fazer por medo. Se eu não ofertar, eu tenho medo da maldição. Vem um devorador e me pega, vai comer tudo que eu tenho, né? Não é o medo. E nem também tem que ser barganha com Deus. Esses dias eu vi uma coisa que, às vezes eu vejo coisas, você fica aquele crente galinha, fica chocado, né? Com algumas coisas que eu escuto. Você ganha R$1.500 de salário. Quer aumentar seu salário? Quer ganhar 6 mil? Dizima R$600. Você já dizima antecipado. Você já dá o dízimo antecipado daquilo que você quer ganhar. Você já sai na frente. Aí você vai pressionar Deus para te abençoar, né? Então você quer aumentar. Agora, uma pessoa que ganha R$1.500 para ela passar para R$6.000, vamos ser realista? Você tem que trabalhar, você tem que estudar, né? Você está querendo brincar com Deus, né? Você acha que vai acontecer o que apareceu dinheiro na sua conta sem o trabalho? Que se você semeia, você colhe, né? Mas é semear com o suor do seu rosto também, né? Então a gente vê muitas vezes a palavra sendo entregue de maneira deformada, muitas vezes vendendo uma imagem triunfalista para o povo para poder afagar o ego humano, né? E mais adiante, no versículo 12, Paulo ainda diz: o que é feito com esses recursos? Porque a administração desse serviço não só supra a necessidade dos santos, né? Porque aquele que ministra as coisas espirituais, é justo que ele recolha os materiais. O que anuncia o evangelho é digno que viva do evangelho. Nada de errado contra isso.
mas também para que serve? Mas também abundante em muitas graças que dão a Deus. Então todo recurso que chega para a igreja tem a missão, paga os custos, paga as despesas, sobrou, isso é um sonho que está no meu coração, sobrou recurso, vamos investir em vidas, né? A vida é o maior patrimônio que tem a igreja, o maior patrimônio é você, né? Você é o maior patrimônio, né? Não vou investir em templo, em jatinho, em fazenda, não precisamos disso, Jesus está voltando, vamos investir em vidas. Tem pessoas aqui que estão passando necessidades, tem gente que precisa de grana para um ônibus, precisa de uma provisão para comprar remédio, precisa de ajuda para pagar uma conta de energia elétrica que vai cortar. Imagina, o Ministério de Deus da Luz não pode viver nas trevas, né? Então, vamos ajudar, né? Então, a missão da igreja é essa, estender a mão, Então, é isso que tem que ser a manutenção dos recursos, né? Mas primeiro a gente precisa ter o suprimento para essa trincheira, né? Para que essa chama não se apague, e você hoje tem um privilégio diante de Deus de fazer parte dessa mesa, né? De somar com a gente para que essa chama se mantenha acesa. Então, nós vamos levantar uma oferta voluntária em amor a Ele e ao reino, para que essa chama se mantenha acesa, né? As coisas, semana passada foi bastante apertado, faltou R$5 ainda, pus no meu bolso ali, né? Mas eu tenho clamado a Deus que sobeje, né? Que a gente não venha passar necessidade nesse sentido, que não fica a coisa tão justinha. Cada vez que sobra um pouquinho, a gente tem ajudado algumas pessoas. Muitos que estão aqui têm sido abençoados, né? Da maneira que a gente pode, vamos ajudar, vamos estender a mão. Mas eu gostaria que estivesse mais, para ajudar mais, né? Para ajudar muito mais. Então vamos fazer parte dessa história, não seja apenas um observador da história. Vamos falar com Deus, depois a gente vai cantar um louvor, e você, diante da direção do Espírito Santo, não com tristeza, mas com alegria, posso trazer sua semente diante do altar. Vamos falar com Deus. Você tem o Espírito Santo, eu também tenho o Espírito Santo. E se o Espírito Santo nos ajuda a sermos mais do que vencedores, né? Se você é capaz de fazer tudo naquele que te fortalece e que nada fica fora desse tudo, significa que todos nós estaremos destinados a ter uma vida de sucesso espiritual, que não quer dizer necessariamente que você vai ter uma vitória constante e linear, né? Porque Paulo deixa muito claro, há momentos de abatimento. Abatidos sim, derrotados não. Jesus disse que nós vamos ter momentos de aflição, né? Vamos ter aflições nesse mundo. Então isso não te coloca você numa postura triunfalista, mas significaria que você poderia passar por essas situações e ter mais momentos de vitória na sua vida do que de derrota, né? Agora, por que isso não está acontecendo? Você sabe que ao longo da história muitas coisas mudam, nossos costumes mudam, nosso vocabulário muda, mas a Bíblia não, a palavra de Deus, ela não muda, ela continua valendo para todos os tempos, para todas as épocas. Eu lembro que na época da minha avó, quando alguém espirrava, né? Ele falava, Deus te crie, né? Hoje é o saúde, né? Hoje estamos mudando o nosso vocabulário. Você vê as crianças de hoje, crianças de 5, de 8 anos, estão mudando o seu vocabulário. As crianças já têm no seu vocabulário palavras como deletar. Eu já deletei aquele assunto, já esqueci aquele assunto, já passei, já não lembro mais. Eu vou, em vez de apertar o botão do elevador, tem criança, eu vou clicar o botão, né? Então, pressionar o botão já é clicar. Apertar virou uma outra composição da palavra. Apertar é apertar uma tampa, é dar um abraço apertado. Então nosso vocabulário vai mudando, a nossa maneira de educar os filhos vai mudando, mas a Bíblia não. Essa palavra não muda, essa palavra não muda. E hoje nós temos observado que tem entrado em nosso meio muita contaminação. Observe uma coisa, nessa época de políticas e tudo mais, você vê muitos políticos, é muito comum isso, está virando comum, está virando até uma banalidade isso. Políticos vindo nos altares, políticos ímpios, políticos do mundo, vindo em altares das igrejas para receber, né, prestígio. São honrados nos altares, político do mundo, o ímpio está sendo honrado no altar da igreja. Às vezes passa o cajado, passa o microfone para o político falar uma palavrinha, um político fazendo isso. Você consegue imaginar Moisés chamando o faraó para trazer uma palavrinha no tabernáculo? Vem cá, faraó, vem cá, queremos saber o projeto da próxima pirâmide, vem contar para a gente. Impensável, local santo, local consagrado. Você acha que o Shekinah de Deus, a glória de Deus ia se manifestar naquele local, uma vez que ele foi contaminado pelos pés de um ímpio, onde pisa a planta dos nossos pés? Planta dos pés de quem? Daquele que é santificado, que é filho de Deus, tem o nome escrito no livro da vida. Aí sim é terra santa. Quando não, você está contaminando o altar. Agora pensa no inverso. Você já deve ter visto muito político no altar, mas você já viu algum pastor, né, que foi convidado por um político? Ele não faz parte do Senado, não é deputado, não é nada, de repente ele é convidado por um político para trazer uma palavrinha no Senado, na Câmara dos Deputados. O pastor não vai para lá, mas a gente traz os políticos para cá.
né? Até o político sabe separar as coisas. Não, aqui não, a gente não vai misturar as coisas, né? E nós estamos misturando, nós estamos contaminando. Isso tem muitas vezes nos distanciado de Deus. Como nós falamos há pouco, né? Muitas vezes as pessoas hoje estão sendo incentivadas com o evangelho deformado, né? Você dá o dízimo daquilo que você vai querer ganhar. Que absurdo é esse? Quer dizer, sem trabalho, sem esforço, sem suor do teu rosto, né? Esse triunfalismo não está expresso na palavra. Aquilo que você semeia, você colhe. É um princípio espiritual, mas não há um triunfalismo. E tem muitas coisas deformadas. A gente, por exemplo, ensina aqui que você deve dar para Deus uma oferta de amor, pautada no amor, não no medo de sofrer uma maldição, nem naquele peso da obrigação, é por amor. E algumas pessoas falam, mas olha, no Novo Testamento, Jesus está validando a questão do dízimo, né? Vou pegar o texto aqui, tá? Em Mateus é o que mais usam, né? Mateus 23. A partir do versículo 23, olha o que seria supostamente o mandamento de Jesus. Jesus está dando um mandamento para você, hein? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir as outras. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Algumas traduções cheio de roubo, né? Fariseu cego, limpa primeiro o interior do seu corpo e o seu prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e toda imundícia. Isso aqui é um mandamento, né? Ai de vós, olha só, Jesus está dando um sabão nos fariseus, está dando uma reprimenda aos fariseus. Isso não é um mandamento, é uma reprimenda. Vamos ver o que é um mandamento? João capítulo 15, versículo 12. Isso é um mandamento, João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Isso é um mandamento. E vamos então supor que realmente aquela exortação que Jesus estava dando aos fariseus estivesse de alguma forma, sei lá, colaborar, fosse realmente um incentivo a você continuar, né, dentro do conceito da lei mosaica, dentro do conceito lá da lei do Velho Testamento de dar o dízimo, por exemplo, mediante uma obrigação. Vamos supor que isso fosse isso aí. Ora, Jesus não deveria ser o primeiro a ser o modelo desse exemplo? Jesus não dá dízimo, Jesus não recebe dízimo. Paulo, que é um pilar do cristianismo, Paulo escreveu as epístolas, as cartas, né? A conversão de Paulo deu um boom para o cristianismo. E Paulo não recebia dízimo das comunidades que ele fundou, não recebia, né? Ele recebia ofertas voluntárias. Então, se aquilo ali fosse a validação de um mandamento, então Paulo, como seguidor de Cristo, deveria espelhar a Cristo, né? Executando o princípio dos seus mandamentos, mas Paulo não faz isso. Vou pegar um exemplo aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 10. Paulo está agradecendo pelas ofertas que ele recebeu dos filipenses, ofertas voluntárias. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente, você vê, demorou para ele receber a oferta, finalmente, né, ele escorreu uma lágrima, reviver a vossa lembrança de mim. Quer dizer, estava demorando, o povo ali, né? Os avarentos não herdarão o reino dos céus, né? Então não quer dizer que você não pode ser sovina, né? E fazer alguma coisa interessante. Uma outra coisa que é exemplo. Estou dando algum preâmbulo aqui para mostrar que muitas vezes a gente não conhece Bíblia. É muito fácil você deformar a palavra. Você já ouviu falar do termo Jeová Jireh, né? Jeová Rafá, Jeová Shalom, Jeová Sabaoth, né? Jeová, né? Já ouviram falar disso aí, né? Jeová está na Bíblia? Está na Bíblia esse termo? Não está. Sabe da onde que veio essa palavra? Você não vai encontrar Jeová na Bíblia, né? Então, testemunhos de Jeová, né? Quem é Jeová? Vamos entender a origem disso aí? Os judeus, né, tinham muito temor em pronunciar o nome de Deus. Tinham muita reverência, tinham medo de pronunciar o nome de Deus em vão, levianamente, né? Então, algumas inferências dão que o nome de Deus seria o Yahvé, porque colocaram algumas vogais ali. Mas o que foi preservado são só as consoantes.
O Y, o H, o W e o H. Então, como eles tinham temor em pronunciar o nome de Deus, né? Coisa muito parecida com os dias de hoje, né? As pessoas têm temor, né? Falam em nome de Deus, falam cada absurdo em nome de Deus. Tem muita gente ferida em nome de Deus, que estão usando o nome de Deus levianamente. Mas os judeus, eles tinham essa premissa, no início, né? Tinha essa premissa. Então, eles usavam o nome de Senhor, o que quer dizer Adonai, né? Do hebraico Adonai. Aí, o que houve? No século 7, pegaram as vogais de Adonai e mesclaram no interior daquelas consoantes. Então, no meio de Yahvé, e esse Y aí vai ter um som de J, vai dar a fonética Jeová, que seria uma composição de Senhor e de Deus, né? Isso aí foi composto, foi elaborado no século 7 e passou a ser aceito pelos cristãos do século 14 e 15, né? Então, por isso vem o termo Jeová, mas ele não está na Bíblia. Então, só estou pontuando algumas coisas para observar como é interessante, a gente escuta as coisas e acha que tudo que escuta está na Bíblia. Nem, você tem que checar, sem conhecer a palavra, né? Conhecer a palavra. E se eu te observar, hoje nós vamos trazer algumas perguntas para você, né? Para deixar que o Espírito Santo fale com você. Perguntas inteligentes, elas vão promover reflexões profundas. Então hoje vai ser um dia que vamos exercitar o nosso cérebro, vamos pensar, né? Vamos tentar entender um pouco mais das Escrituras à luz da palavra verdadeira de Deus, sem a contaminação. Ao longo da história, nós vimos que existiram muitos grandes pensadores, muitas pessoas brilharam ao longo da história, né? Tivemos pensadores, né? Falando humanamente dizendo aqui, Sócrates, Platão, Descartes, tivemos vários cientistas, Arquimedes, Lavoisier, Copérnico, Newton, Thomas Edison, Einstein, vários cientistas, né? Tivemos compositores muito assim, com uma genialidade tremenda, como Mozart, Bach, Vivaldi, Chopin. Na escrita, Júlio Verne, Tolstói, né? Não é o Toy Story que fez o Buzz Lightyear, né? Vamos separar bem as coisas. É um escritor russo, né? Chamado Tolstói. Inclusive tem um filme que é muito cabeça, quem gosta de ver filme cabeça, é um filme que conta a história dele, chamado A Última Estação. Tremendo filme, e um filme muito legal, que fica como dica para você assistir também, que vai fazer com que você expanda seus horizontes, sua mente, é A Flor do Deserto. Um filme mais antigo, mas é muito legal. A Flor do Deserto e A Última Estação, né? Nós vamos na poesia, Pablo Neruda, né? E hoje, quem são os nossos referenciais? Nós precisamos, né, de referenciais, não precisamos? Né? Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós precisamos de modelos a seguir, modelos para espelhar. Quem são esses modelos à nossa volta? Onde esses modelos estão? Como disse o poeta, né, Cazuza, ele chegou a citar uma vez, meus heróis morreram todos de overdose, né? Então, onde estão os nossos heróis, assim, no sentido de serem pessoas que remetem a algo que você deva espelhar. Puxa vida, eu quero ser como aquela pessoa, né? Eu quero ser como Paulo, eu quero ser como Cristo, eu quero ser como Pedro, né? E pagar o preço que eles pagaram também. A gente omite esse pequeno detalhe, a gente não quer passar, né? Então, fazer uma comparação aqui. Imagina um ciclista, e esse ciclista, ele é um ciclista profissional. O que o ciclista precisa ter para ele ser um bom ciclista? O que ele tem que ter para que ele seja um bom ciclista e seja um vencedor nas provas? Ele tem que ter resistência muscular, né? Ele vai ter que ter um bom condicionamento aeróbio, ele tem que ter uma boa saúde articular, tem que ter uma boa alimentação, o corpo dele tem que estar bem descansado. Então tudo isso nós sabemos, né? Agora o principal está aqui, ó, está na cabeça. Ele tem que acreditar na vitória. Ele tem que ter consciência dele, ele tem que acreditar. Que se ele não acreditar, ele perde, né? Então ele precisa ter persistência, precisa ter perseverança. E muitas vezes nós deixamos de ter essa persistência, deixamos de ter essa perseverança. Quem são os referenciais que a gente tem, né? Eu vejo como referencial, por exemplo, Martin Luther King, né? Faleceu. Eu vejo como referencial David Wilkerson, faleceu também. Mas eu vejo também como referencial Paul Washer, né? Que está vivo e anuncia o Evangelho. São referências para a minha vida. Nós precisamos de modelos, precisamos de pessoas que espelhem a Cristo, que vivam a Cristo. Mas o que esses homens têm, né, para torná-los assim, para fazer com que eles brilhem? Qual é a característica que eles possuem para eles brilharem, né? O que eles tinham de especial? O que eles têm de especial? Essa persistência. Sabe que para o músculo crescer, você precisa fazer repetição. Tem que repetir, tem que pegar e bombar, né? Vamos falar bombando, né? Então, repetição, né? Para que você melhore o seu equilíbrio, né? Você tem que repetir, cai, levanta, insiste, persiste. Você vê o pessoal do Cirque du Soleil, né? As manobras que eles fazem ali são coisas incríveis, né? Que você olha, puxa, até eu não sabia que o corpo humano era capaz de fazer isso.
Fazem porque eles suportaram a dor nos treinamentos, eles tiveram persistência, tiveram perseverança, caíram, levantaram, souberam absorver cargas negativas, né? Porque muitas vezes caiu, machucou, doeu, agora não vou mais, não brinco mais, né? Desistir, você morre na praia. Essa perseverança faz com que ele se destaque. Essa perseverança faz com que o ciclista cruze a linha de chegada, faz com que o maratonista percorra toda a prova. É essa determinação, suportar a dor, suportar as dificuldades, né? Suportar as cargas negativas, né? Muitas vezes aqueles momentos de fracasso, porque na vida teremos aflições. É esse tipo de situação que muitas vezes a gente deixa de lado, né? Essa perseverança vai fazer a diferença entre vencedores e perdedores, entre fracos e fortes. É essa determinação, né? Eu praticava arte marcial para aprender aquele nunchaku, né? É difícil aprender o negócio, você toma muita paulada. Tinha amigo meu que treinava com capacete, eu só tomava paulada na nuca, né? E passava pá na nuca, né? E não tinha naquela época o nunchaku de espuma que tem hoje, né? De treino, evoluiu a tecnologia, né? Então era na madeira, então você apanha muito, você toma paulada na cabeça, no cotovelo, mas depois de tanto repetir, tanto suportar a dor, de tanto se machucar, de tentar e tentar de novo, e cair e levantar, uma hora a coisa começa a fluir, e aquilo se torna uma extensão do seu braço. Se você nunca mais vai se acertar, seria impossível alguém que treina, né, bastante tempo conseguir ele mesmo se autoflagelar. Fica aí, né? Seria impossível isso, né? Agora a gente não quer pagar o preço. Pessoas escrevem para mim e falam: Daniel, eu quero ouvir a voz de Deus. Como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Uma vez eu vi um testemunho do Paul Washer, e ele também queria ouvir a voz de Deus. E ele ficou todas as madrugadas, ele separou 2 horas por noite, e ele orava a Deus: Senhor, eu quero ouvir tua voz. Senhor, eu quero ouvir tua voz. Se alguém tiver, tem lugar aqui na frente. 3, né? Senhor, eu quero ouvir tua voz. Senhor, eu quero ouvir tua voz. Ele ficou nisso durante, sabe quanto tempo? Um dia? Uma semana? Um mês? Ele ficou 4 meses. 4 meses. Você seria capaz de fazer isso? 4 meses, todos os dias, de segunda a domingo, insistindo ali: Senhor, eu quero ouvir tua voz, fala comigo. Senhor, eu quero ouvir tua voz, fala comigo. Senhor, me deixa ouvir tua voz. 4 meses para que os ouvidos espirituais dele se destampassem e ele passasse a ouvir a voz de Deus. Houve um momento da minha vida que eu precisava muito ouvir a voz de Deus. Eu tinha que saber a direção certa a tomar, eu não podia errar. Existem momentos da sua vida que você não pode se dar o luxo de errar. Você pode até cometer erros, né? Somos humanos, cometemos erros, cometemos falhas. Mas existem momentos que você tem que tomar mais cuidado. Sabe quando você está numa estrada? Se você perder aquela saidinha lá, você vai ter que dar um retorno enorme. Então tem um custo o seu erro, tem um custo muito grande. E chegou um momento da minha vida: Senhor, eu não posso errar. Eu quero fazer a tua vontade. Eu não quero ir para trás, eu não quero retroceder, eu quero avançar. Eu comecei a orar também. Eu levei 8 meses para começar a ouvir a voz de Deus. 8 meses. Levaram mais de 6 anos para que Deus abrisse a minha visão e eu começasse a contemplar os anjos, né? Mas há uma determinação: Senhor, eu quero, dá isso para mim, dá essa experiência. Senhor, eu quero estar mais perto de Ti. Quando você ama alguém, você quer conhecer mais aquela pessoa, você quer estar mais perto daquela pessoa, você quer conhecer a história daquela pessoa. Esse é o amor verdadeiro. Não está atrelado a nada, está atrelado simplesmente: eu amo porque amo. Não está atrelado a uma bênção que você recebeu, não está atrelado a uma promessa, está atrelado simplesmente: eu amo porque amo. José amou linearmente a Deus. Em momento algum a fé de José ela se turva. Foi traído pelos seus irmãos, se afastou do seu pai, foi enganado, foi feito escravo, foi feito uma cilada, ele vai para a prisão e a fé dele continua inabalável. Ele não desiste, ele não estava pautado na promessa da prosperidade, da cura, na libertação. Ele continua amando a Deus. Isso faz a diferença de vencedores e perdedores. Por isso José, ele ganha um anel de autoridade. Nós queremos o anel, a gente não quer passar pela prisão, né? A gente quer pular essa etapa. Então Paul Washer levou 4 meses, eu levei mais de 8 para começar a ouvir. É que nem você esfregar 2 gravetos, né? Vai fazer fogo, esfrega os gravetos, esfrega, chega uma hora, dói o braço, dá cãibra, né? Parece: não vai sair fogo nunca desse lugar aqui, né? Mas tanto você insiste, tanto você persiste, de repente uma centelha aquece, sai fogo. Essa determinação que vai fazer com que você veja o poder de Deus na sua vida. E hoje nós vemos um século onde tudo é muito imediatista, tudo é muito rápido, a internet é banda larga, o carro tem que ser mais possante, as coisas têm que acontecer para ontem. E a gente não tem mais essa paciência, a paciência que teve Davi, né? Esperei com paciência no Senhor. Davi esperou, aprender a esperar o tempo de Deus, o modo de Deus, o jeito de Deus. A gente quer fazer as coisas no nosso tempo, na nossa força, na nossa vontade.
sabe que tudo é possível para aquele que crê, tudo é possível, né? Uma vez você tem um exemplo, achei muito interessante, os estudantes de engenharia, a engenharia de avião, né? Acabaram colocando numa aeronáutica, né? Engenharia aeronáutica, colocaram os dados no computador de um besouro. O besouro é um bicho muito pesado, né? Ele tem asas pequenas em relação ao corpo, tem a sua forma aerodinâmica bastante prejudicada, ele é achatado, e colocaram os dados do besouro. O computador disse, o besouro não voa, esse bicho não voa, é impossível voar. Mas nós sabemos que o besouro voa, não é? E por que o besouro voa? Porque Deus disse para o besouro, voa besouro, besouro voa, né? Então a gente às vezes acredita que não pode, mas Deus fez você com uma capacidade tremenda de superar o impossível. Só que se você acreditar que não pode, você perdeu. Se o ciclista achar que ele não vai chegar na linha de final, ele perdeu. Se faltar fé na sua vida, você perdeu, né? O diabo, ele tem procurado turvar a fé. Como é que nós vamos ser mais do que vencedores? Como é que nós vamos combater o bom combate se você começar a se permitir que o diabo fale coisas para você? Ele pode falar através de pessoas. Não vai dar certo, você não consegue, você não pode. Seus sonhos são muito elevados para você. Você é um sonhador. Isso é um delírio. Se você der vazão a isso, olha, as pessoas falam, você não nasceu para isso. Você não tem capacidade para isso. Se você escutar esse não e absorver esse não, você perdeu. Sabe que pessoas que tiveram sucesso na vida são pessoas que têm a capacidade de absorver cargas negativas. São capazes de absorver nãos e quedas, mas ainda assim tem força para se levantar. Essa é a diferença de vencedores e perdedores, né? Vou citar alguns exemplos para vocês que eu separei aqui. Os Beatles, por exemplo, foram recusados por uma gravadora, Decca Records. Disseram que não, eles não sabem cantar direito, não sabem, né? O professor de Albert Einstein disse para o pai deste, e também a professora de Michael Phelps, né? Um dos maiores nadadores de todos os tempos, para o próprio, disseram que ambos nunca chegariam a nada, ambos não serviam para nada. No caso de Einstein, ainda foi dito que ele nunca conseguiria se adaptar, né? O próprio Albert Einstein, ele só falou com 4 anos de idade, só leu aos 7. Seu professor o descreveu como mentalmente lento, não sociável, sempre perdido em seus sonhos. O professor de Einstein disse isso para ele. Ele foi expulso da escola e foi recusado pela Escola Politécnica de Zurique. Einstein, né? Einstein, mas ele absorveu esse não. Se ele concordasse com aquilo, ele perderia. Ele perderia. Max Lucado, né? Você já deve ter visto os livros, são livros muito bons. Ele vendeu mais de 65 milhões de livros, mas antes de vender todos esses livros, ele foi recusado por 15 editoras. 15 editoras disseram, seu livro não é bom, você não sabe escrever, você não consegue, você não pode, né? Isso suportou. Eu conheci o Augusto Cury num congresso, numa palestra que ele estava ministrando, e hoje ele é uma pessoa convertida. Ele falou para mim, Daniel, eu recebi muitos nãos. Durante 3 anos falaram que o meu livro era ruim, que eu não sabia escrever. Hoje é um escritor bastante respeitado, né? O Richard Bach, 18 editoras recusaram a história de 10 mil palavras de Richard Bach sobre uma gaivota que planava, né? Que fala do Fernão Capelo Gaivota. Antes da Macmillan finalmente publicasse, em 1970, em 75, ele já vendera mais de 7 milhões de exemplares só nos Estados Unidos. Mas antes ele foi recusado por 18 editoras. Então, se alguém disser não para você, não se importa com aquele não. Não dá potencial para aquele não. Fala, não, mas se Deus falou comigo, acredita nos sonhos que Deus colocou no seu coração. Essa é a diferença de vencer e perder. Isso faz com que você brilhe. E é claro que quando você brilhar, você incomoda o mundo à sua volta. Incomoda. É aquela história da serpente e do vagalume, né? A serpente queria matar o vagalume de todo jeito. Aí um dia o vagalume, cansado de fugir, serpente, peraí, você quer me matar, né? Quero, vou te matar agora. Você parou, vou te comer agora, né? Aí o vagalume perguntou, tá bom, você pode me devorar, você pode me matar. Vou te fazer 3 perguntas, você me responde? Responde, você vai morrer mesmo? Faço parte da sua cadeia alimentar? Não, não faz. Te fiz algum mal? Não, não fez. E por que você quer me comer? Por que você quer me devorar? Porque você brilha, eu detesto você brilhar, né? É assim que é, né? Quando você começa a brilhar, você chama atenção no mundo espiritual. E o mundo espiritual vai fazer de tudo para que você não vença, para que você não brilhe, para que você torne a virar, sabe o carvão que brilha, né? Que ele está dentro do braseiro. Ele quer fazer você voltar a ser negro de novo, a você perder a esperança, perder a chama da fé, perder a alegria, perder a vitalidade. Satanás, ele quer que você perca, ele quer que você seja um perdedor, mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. E como é que a gente conquista esse mais do que vencedores? Persistência, perseverança, determinação. Não desista, não se conforma com não. Se Deus falou sim, vai ser sim. Quantas
quantos não você acha que eu recebi? Né? Muitos não. Agora, quando eu escrevi o Filho do Fogo, muita gente vê os amigos de Jó. Esses são os primeiros a aparecer. Não vai dar certo, é muito grosso, não vai vender, tá ruim. A gente apontando o dedo. Mas se Deus falou no seu coração, acredita. Porque Deus é capaz de fazer todas as coisas. Ele transforma a maldição em bênção. Transforma a maldição em bênção. O Walt Disney, né, por exemplo, ele foi recusado, o projeto da Disneylândia foi recusado por 67 bancos. 67 bancos disseram para o Disney: olha, essa ideia de cobrar um ingresso único para o parque e ficar brincando o dia inteiro não vai rolar não. Não vai dar certo. 67 bancos disseram não. Mas ele continua insistindo, ele não desistiu. Pegar um outro exemplo, Michael Jordan. Você sabia que ele foi reprovado no teste para jogar basquete? No time da sua escola foi reprovado. Michael Jordan foi reprovado, né? E ele mesmo disse: reprovações não significam nada, mas sim o que você faz depois dela. Uma coisa curiosa de Fred Astaire, né? Foi um grande ator, um grande dançarino, e ele recebeu um memorando. Ele foi fazer um teste para o cinema, o primeiro teste dele na MGM, e ele recebeu o seguinte recado: depois do primeiro teste de Fred Astaire para o cinema, o memorando do diretor de teste da MGM, datado de 1933, dizia: não sabe atuar, levemente careca, dança um pouco. Fred Astaire colocou esse mesmo memorando, fez uma moldura desse memorando e colocou sobre a sua lareira na sua mansão em Beverly Hills, né? Tá lá, tá até hoje, né? Então a gente começa a ver tantas e tantas coisas, né? Enrico Caruso, os pais do famoso cantor de ópera Enrico Caruso queriam que ele fosse engenheiro. Seu professor dizia que ele não tinha voz e não era capaz de cantar. Também só como as coisas mudam. Absorveu não, né? Absorveu não. Quantos, né? Thomas Edison. Os professores de Thomas Edison diziam que ele era burro demais para aprender qualquer coisa. Você escutar isso do professor, né? Eu tenho algo para dizer para você. Você é burro demais. Isso é impressionante, né? Louis Pasteur foi um aluno apenas medíocre no primeiro ano da faculdade. Entre 22 alunos de química, ele foi o 15º. Isaac Newton foi péssimo aluno de primeiro grau. Rodin, o escultor, o pai do escultor Rodin disse, o pai dele disse numa entrevista: meu filho é um idiota. Imagina, falou isso. Descrito como o pior aluno da escola, Rodin foi reprovado 3 vezes na admissão da escola de artes. Seu tio o considerava um caso perdido. Quantas histórias, né? Pegar Henry Ford. Henry Ford fracassou e foi à falência 5 vezes antes de finalmente ser bem sucedido. Ele não desistiu. Em 1988, os fundadores do Google, né, 2 rapazes aqui, Sergey Brin e Larry Page, fizeram contato com o Yahoo e sugeriram uma fusão. O negócio não foi para frente, pois os donos do Yahoo sugeriram que eles continuassem trabalhando em seu pequeno projeto de doutorado e voltassem a fazer contato mais tarde. 10 anos depois, a marca Google é uma das mais valiosas do mundo. E assim por diante, quantas e quantos nãos. Então, o vencedor, ele suporta o não, né? O perdedor, ele se conforma com o não. Não, então não tem mais jeito, né? Mas para Deus sempre tem jeito. Então persista, insista, continue à frente, né? Não desista. Lembro daquela alegoria dos sapos, que uma vez o Sub comentou comigo. Os sapos estavam dentro de uma vala e tentavam pular para fora da vala, havia 2 metros de altura, e os sapos tentavam, escorregavam, caíam. Aí um sapo falou para o outro: não adianta, essa vala é muito funda, a gente nunca, nenhum sapo conseguiu saltar tanto assim para escapar daqui, a gente está condenado a ficar nesse buraco para sempre. De repente um sapo se aproxima, começa a olhar, olha, e dá um salto e cai lá para cima. De primeira, ele saiu da vala. Aí perguntaram: como é que ele conseguiu? O outro disse: ele é surdo. Ou seja, não escutou que as pessoas diziam: olha, você não consegue, você não pode, não vai dar certo, não vai dar certo. Essa determinação que a gente tem que ter. Romanos 5, pode deixar que eu vou ler. Romanos 5, de 3 a 5, diz assim: e não somente isso, mas também nos glorificamos nas tribulações. Paulo deixa muito claro: se glorifique nas tribulações, dê graças, em tudo dá graça, inclusive no momento de tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, há uma consequência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança, e a esperança não traz confusão. Então em tudo dá graça, mesmo quando você acha que não tem jeito.
né? Isso está forjando o seu caráter, né? Mas seja determinado, não desista, né? Persista, insista. É a diferença de vencedores e perdedores. Deus, ele não derrama a sua unção para os preguiçosos. Para observar na Bíblia. Você não vai derramar unção para preguiçosos. Esse negócio não existe. Vou derramar unção para 500 pessoas ao mesmo tempo. Não. Se tiver um preguiçoso, alguém que não está buscando, não vai receber. Deus, ele derrama a sua unção, o seu poder e a sua autoridade para aqueles que perseveram, para aqueles que insistem, para aqueles que suportam a cruz, que suportam os cravos, né? Que suportam os nãos, né? Aí esses vão receber unção. Esses vão receber poder. Olha a história dos profetas. Todos eles foram perseguidos. Todos eles foram... Jesus ainda fala, Jerusalém, que apedreja os seus profetas, né? Que açoita aqueles que vêm até aqui, que crucifica, né? Aqueles que são enviados por Deus, né? Então, uma característica daquele que está no caminho da verdade, você vai ser perseguido. Se você não tem perseguição, alguma coisa está errada. Mas essa perseguição vai produzir na sua vida experiência, paciência, esperança, e vai forjar em você o caráter de Cristo, o caráter que fazer que você brilhe, que você seja um referencial para muitos, para as pessoas que estão na escola, perto de você, no seu bairro, no seu trabalho, na igreja que você congrega. Você passa a brilhar, você vai passar a refletir o brilho de Cristo através da sua vida. E isso vai mostrar a sua patente espiritual. Isso mostra a sua patente espiritual, né? Paulo, ele era conhecido no mundo espiritual. Os demônios sabiam quem era Paulo. Atos capítulo 19, quando os exorcistas judeus ambulantes falaram: olha, eu desconjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. Olha o que o demônio responde: eu sei quem é Jesus, sei, conheço Jesus. Pô, conheço, sei quem é, já troquei ideia com ele quando eu estava lá no céu, né? Sei quem é Jesus, né? Antes da queda, né? E aí, e bem sei quem é Paulo. Conheço Paulo, eu sei quem é esse cara aí. Mas você quem é? Não é nada, tomou um pau do capeta, né? Saíram correndo lá, tomaram uma surra. Então não adianta, Paulo deu muito trabalho para o mundo espiritual. Sabe, o demônio queria sobrepujar Paulo, queria acabar com a vida de Paulo, né? E Paulo foi perseverante até o fim, e chegou a dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Ele não desistiu, combatiu o bom combate, ele não desistiu, ele não esmoreceu, né? Então, seja perseverante. E como é que você consegue ter vitória? Como é que você consegue ser perseverante? É muito importante, isso é uma dica de vida para a sua vida, né? É que você se afaste de pessoas negativas, né? Se afasta da roda dos escarnecedores, né? Se afasta de pessoas que te põem para baixo, né? Vamos chamar essas pessoas que te põem para baixo de âncoras. Tem âncoras e motores. Se associa com pessoas que vão te acrescentar, que vão somar com você, né? Em vez de ficar criticando. Você vê, não tem estátua para crítico, né? Tem gente que só critica, só reclama, e tem pessoas que vão jogar o dedo para você, vão apontar o dedo lá: não vai dar certo, você não pode, você não consegue. Eu vi um texto, achei muito legal esse texto, eu vou ler para vocês. Diz assim: aproxime dos motores e se afaste das âncoras. Faça uma lista de pessoas com quem você convive regularmente, os membros da sua família, os do seu grupo religioso, colegas de trabalho, vizinhos, amigos e assim por diante. Coloque um sinal de menos ao lado das pessoas que você considera negativas e intoxicantes, e com um sinal de mais ao lado daquelas que for positivas e educadoras. Ao analisar cada pessoa da sua lista, você acabará encontrando um padrão. Talvez você descubra que o seu local de trabalho está infestado de personalidades tóxicas e que a sua família sempre te coloca para baixo, além de minar a sua autoestima e a sua autoconfiança. Tenho certeza que você sabe quem faz o tipo de vampiro psicótico, né? E assim que eu me refiro a quem suga essa nossa energia vital. Não perca tempo com essas pessoas. Se isso for impossível, pelo menos reduza drasticamente a convivência com elas, de modo a evitar ao máximo a sua influência negativa. Afaste-se de quem está sempre relacionando, reclamando e culpando os outros pelas suas próprias falhas e pelas suas circunstâncias. Idem com quem está sempre julgando os outros, espalhando boatos negativos, comentando como a situação está ruim. É a roda dos escarnecedores, né? Existem pessoas que só de telefonar para você, já te colocam sob tensão. Não tem isso. A pessoa vai dizer: alô, já vem reclamação. Já vai, cai, tá tudo bem? Não, tá péssimo, o dia foi horrível hoje, o capeta tem um chifrudo se aproximando. Eu lembro que teve uma época na minha vida que estava debaixo de perseguição, gente. Tinha gente que ligava para mim só para falar coisa negativa, de perseguição, o capeta: olha, tá tudo bem aí, está vindo um anjo do meu lado? Não, vejo o grande demônio, uma nuvem negra se aproximando, o capeta, estão mexendo um caldeirão, teu nome está dentro lá, só no meio do pentagrama. Eu falei: misericórdia, só não tem nenhuma parte, mas Deus não está protegendo? Ah, não sei não, teu chifrudo está chegando.
Misericórdia, sabe? Escutava cada uma. Então, às vezes só de você telefonar já começa assim. Existem pessoas, então, só de telefonar para você o colocam sob tensão e estresse. Elas atrapalham o seu dia, são verdadeiras ladras de sonhos. Para elas, suas aspirações são sempre impossíveis. Se você tem amigos que agem assim, está na hora de trocar as suas amizades, até que chegue a um ponto de seu desenvolvimento pessoal em que ninguém poderá afetar negativamente a sua vida. Evite as pessoas intoxicantes. É melhor ficar sozinho do que perder tempo com más companhias. Faça um esforço consciente para se cercar de pessoas que acreditem em você, que o encorajem a concretizar os seus sonhos e que aplaudam suas vitórias. E rodeie-se de pessoas em quem acredita, né, nos seus potenciais e nas oportunidades e ideias e visões otimistas. Isso é importante para todos nós, né? Para todos nós isso é importante. Tem gente que está do lado só para atrapalhar. Tem âncoras do seu lado, né? Então, se afaste da roda dos escarnecedores. Você não vê Jesus o tempo todo lá tomando chá com os fariseus. Ô, fariseu, vamos tomar um chá aí. Fariseu, você aí, Jesus, tem parte com Belzebu. Jesus, você é raça de víbora. Ele não perdia tempo de ficar discutindo. Ele discutia quando os fariseus vinham atormentá-lo, né? Então, se afasta de pessoas que só vão te contaminar. E a Bíblia fala isso também. 1 Coríntios 5,11, Paulo está dizendo: não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda com mais, ou seja, nem senta na mesa com um cara desse. E o contexto que Paulo está dizendo é o seguinte: então não quer dizer que você saia do mundo, né? Às vezes você tem o seu chefe, que é mentiroso, que é avarento, que é beberrão, mas você tem que trabalhar com ele. Então não é para você sair do mundo, mas ele está dizendo: não chegue perto daquele que se diz irmão. Diz que é irmão, mas a vida dele não é compatível. Ele é avarento, né? É mão de vaca, é sovina, né? Ele é roubador, ele é maldizente, né? Então é idólatra. Existem muitas maneiras de você idolatrar. Tem pessoas que se auto-idolatram, né? Tem pessoas, como eu sou lindo, eu sou poderoso, eu sou isso, eu sou o querubim, agora recebi a unção do arcanjo, né? A gente começa, tem gente que se auto-enaltece, né? Então Paulo deixa muito claro: então essas pessoas que se dizem irmãos, mas a sua vida não é compatível com alguém que é renovado, né, resgatado pelo sangue do Cordeiro, se afasta dele. Se afasta, Paulo está dizendo, se afasta dessas pessoas intoxicantes, se afasta dessas âncoras que vão te pôr para baixo, dessas pessoas que são mentirosas, são enganadoras. E existe uma influência espiritual, não vou descartar isso. O demônio, ele potencializa muitas vezes as nossas fraquezas, né? Então você já tem uma tendência para mentir. Se o demônio encontrar uma brecha, ele vai aproveitar aquela circunstância para você mentir mais ainda. E já reparou que mentira, ela não tem perna, ela cresce muito depressa, né? Porque para você tapar uma mentira, você conta a outra, vira uma bola de neve muito depressa. E o demônio potencializa isso, ele potencializa. Mas ele precisa encontrar um esteio, ele tem que encontrar um start inicial, ele tem que encontrar uma base para começar a trabalhar. Então ele vai procurar rugir como leão, buscar o seu ponto fraco. Então existem pessoas que já têm o seu caráter deformado, já tem fruto do meio que seja, fruto de uma má educação, né? Ou pessoas que sempre levaram vantagem nas coisas, e às vezes se convertem e continuam tendo essa tendência, né? E ainda não foram completamente transformados pelo Espírito, não permitiram que Deus possa fazer um polimento nessas vidas. Então ainda tem aquela natureza contaminada, ainda tem, não se submeteram, né, a uma completa libertação em Cristo, né? E não tomaram posse disso. Então eu lembro daquela alegoria do sapo e do escorpião, né? O escorpião pede uma carona para o sapo, para uma rã. Olha, rã, você me dá uma carona do outro lado do rio? E a rã: não, imagina, você é um escorpião, você vai me picar, vai me matar, eu sou louco, eu não vou morrer não. Imagina, se eu fizer isso, nós dois vamos morrer, você vai afundar e eu também. Eu não sou burro, vou afundar junto com você? Não, me dá uma carona do outro lado do rio. Aí a rã pensa: pô, é verdade, né? Pô, o escorpião não vai morrer junto comigo. Na metade do caminho ele sente uma ferroada nas costas, ele olha: você me picou, eu vou afundar, nós vamos morrer. Tudo bem, é a minha natureza, eu não consigo controlar. Eu não resisti, né? Então tem pessoas que não resistem a fazer uma fofoca, né? A fazer uma crítica, a te apontar o dedo, né? Não resiste, por mais que você fala, você exorta, você aponta o caminho, você ensina, você pega na mão, né? Você perdoa e a pessoa continua insistindo. Sabe, ela tem que ser transformada por Deus, né? Então Deus é justo, é o justo juiz. E essas pessoas vão passar pelo fogo, vão colher consequências dos seus atos. Não pensa que você não colhe consequência das suas escolhas. Uma escolha errada, ela demanda uma consequência, pode ter certeza. É ação, reação, causa e efeito. Semeou, vai colher. É um princípio espiritual. Então pessoas que levam uma vida cristã mais ou menos, vão colher uma colheita mais ou menos também, né? Mais ou menos também.
Então afaste-se dessas âncoras, né? Se aproxime ali. Como é que a nossa fé vai ser provada? Como é que a nossa fé vai ser lapidada, né? Se afastando das pessoas intoxicantes, tendo perseverança em buscar Deus, perseverança de verdade. Não é orar uma vez por semana, é orar todos os dias, é buscar se embeber da palavra, conhecer a palavra, conhecer a sua espada. E que adianta você ter uma excelente arma se você não sabe usar, né? Tem que conhecer a espada, conhecer a palavra de Deus. Isso vai transformar, vai fazer com que você comece a brilhar. Vai começar a incomodar o mundo espiritual, claro que vai, né? O diabo vai tentar apagar esse brilho de você, mas aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Aí que está a questão da sua patente espiritual, né? O mundo espiritual enxerga isso em você, enxergava em Paulo, né? Alguém até comentou uma vez, eu achei muito legal a colocação, né? Colocou, quando Paulo morreu, quando ele falou para Timóteo, olha, combati o bom combate, quebrei a carreira, guardei a fé, né? O inferno todo, houve silêncio no inferno, silêncio. No inferno todos os demônios gritaram em uníssono, graças a Deus, morreu Paulo. Finalmente, né? Porque deu muito trabalho, o cara deu muito trabalho, né? Sabe? Ele era persistente, ele chama tudo que ele passou de leve momentânea tribulação, leve. O cara sofreu naufrágio, foi apedrejado, açoitado, foi preso, né? Era perseguido e leve momentânea tribulação. Louvado seja Deus pelas nossas perseguições, né? E a gente reclama. Então é um forjar. Como é que nós vamos ter a nossa fé provada? Quando Deus tirar de você coisas que você considera fundamentais, né? Sabe, o exército de Gideão, Deus tirou Gideão, tirou todos aqueles que eram intoxicantes. Esse aqui não serve. Quem é medroso? Pica a mula. 10 mil foi embora. Aí você fala, quem são os valentes? Eis-me aqui, Senhor. Está todos valentes, né? Aí, quem tem medo do capeta? Vamos, né? Quantas pessoas têm medo, né? Na hora do vamos ver mesmo, que a gente sabe como é que é, quem é o valente, né? Agora vamos ver quem bebe água, vamos ver como é que esse pessoal toma água, né? Vamos ver a imprudência. Então Deus, ele foi passando uma peneira. Ele separou todas as pessoas intoxicantes de Gideão. Ele colocou Gideão cercado dos valentes, de pessoas que estavam na mesma pegada, na mesma marcha, na mesma visão, de pessoas que estavam na mesma fé. É assim que a gente traz vitória, né? Assim que traz vitória, né? Eu tenho plena certeza disso no meu coração. Aqui esse ministério não vai crescer, não é uma palavra para multidões, é uma palavra para um pequeno grupo, é um pequeno grupo que vai fazer diferença para as multidões. Como Jesus ele treinou os seus discípulos, aí escolheu 12, ele escolheu 12, um ainda o traiu, ficou com 11, mas aqueles 11 fizeram diferença, trouxeram o evangelho até os nossos dias, foram capazes de morrer pela palavra, pelo evangelho, que tiveram uma experiência com o autor da vida. E Gideão, da mesma maneira, um pequeno grupo, um pequeno exército vai fazer diferença. Juízes 7,7 diz assim: e disse o Senhor a Gideão, com esses 300 que lamberam as águas, vos livrarei, e darei aos midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um para o seu lugar. Ou seja, se afasta, né? Se afasta, né? Esses daqui não vão somar com você, Gideão. Esses aqui vão dividir, esses aqui vão atrapalhar. Você quer ter vitória? Se associe com o meu exército, com pessoas que têm a mesma fé, né? Então não é que Deus está fazendo acepção de pessoas, mas Deus está selecionando o seu exército, selecionando. Quer fazer parte do exército? Vai ter que passar por uma peneira. Passa por uma peneira. É assim que a gente tem feito no Face, tem feito aqui também. Deus, ele está passando peneiras, né? Passando peneira, para que reste um grupo que vai marchar na mesma direção. Imagina um exército, cada um vai na direção que quer. O capitão fala, vamos para a direita, outro vai para a esquerda, outro vai para cima, outro pega, dá um tiro no pé. Quer dizer, que exército é esse? Né? Que exército é esse? Né? O exército tem que estar junto, todo mundo junto, todo mundo pelotão junto, né? Você vê, marcham certinho ali, né? Então esse exército traz diferença, que marcha lado a lado, que está na mesma marcha, na mesma velocidade, na mesma direção, seguindo o mesmo general. Esse exército faz diferença. Então nós temos que nos associar com aqueles que vão somar ao nosso lado, com aqueles que vão ser nossos parceiros de trincheira, que vai orar por você, que vai chorar quando você chora, que vai se alegrar quando você se alegra, que vai aplaudir o seu sucesso, não vai ter inveja. Ah, comprei um carro novo. Ah, comprou? Que carro é, hein? Que coisa, né? Tem gente que é invejosa, né? O olhar, você já viu o olhar da inveja, né? Já viu aquele olhar assim, te medindo, né? Olhando o sapato e tal, o sapato, ver se combina. Então a gente tem essa coisa, né? Não está combinando o cabelo dela, como é que está hoje, né? Então, misericórdia disso, né? Misericórdia, né? Nós vamos ver aqui uma coisa que aconteceu. Números capítulo 13, de 27 a 33. Depois eu pedi para o senhor dar continuidade, do 14, de 1 a 4. A gente tem a ideia de que a voz da maioria reflete a voz de Deus, não é isso? É a ideia que a gente tem. Ah, se está todo mundo falando isso, então tá certo, não é? Se todo mundo está falando que São Paulo vai ser de Jesus, então São Paulo vai
ser de Jesus. Se está todo mundo falando que o Brasil vai ser restaurado, o Brasil vai ser restaurado. A voz do povo é a voz de Deus, né? Será que é verdade? O que o povo disse na época de Jesus? O que perguntaram para o povo? E aí, povo, o que vocês acham que a gente faz com Jesus? Crucifica ele. A voz do povo não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. Deus usa os seus profetas, usa uma minoria para influenciar maiorias. Nem sempre a maioria está com a razão, viu? Vamos ver o que aconteceu com Números, capítulo 13, 27 a 33. Vou dar sequência depois, no 14, de 1 a 4. Pode ler sobre, por favor. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra que nos enviastes. Dela verdadeiramente manam leite e mel. Este é o seu fruto. O povo que habita nessa terra, porém, é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na parte montanhosa. E os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la com herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Os homens que com ele subiram, porém, disseram: não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel divulgaram um relatório negativo da terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enaque são de raça de gigante. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhe parecíamos. Então toda a comunidade levantou-se e chorou em voz alta aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Pois é. Então você veja que o relatório da maioria era desfavorável. A maioria disse: olha, não tem jeito. Eles são gigantes, nós não temos como vencê-los, não temos como sobrepujá-los. Somente Josué e Caleb acreditam. Só esses dois têm fé. Só esses dois realmente acreditam que aquilo pode promover uma transformação. O povo quer apedrejá-los. Quando você fala a verdade, você vê como isso incomoda? Eles estavam brilhando, eles estavam cheios de fé, cheios de esperança, cheios de alegria, com convicção. Nós podemos vencê-los, o Senhor é conosco. Mas a maioria dizia: não, nós não podemos, nós somos muito pequenos, somos como gafanhoto, a gente não vai conseguir vencer, eles são gigantes, eles são muito mais fortes do que nós. A maioria acabou vencendo ali e contaminou o povo, e o povo acabou sendo até contra Josué e Caleb, queriam até mesmo apedrejá-los. Então quando você fala a verdade, quando você acredita naquilo que Deus tem para você, tenha certeza, lá vem pedra. Lá vem pedra. Não se preocupe em ser minoria, se preocupe em ser vontade de Deus. Sempre vai ser vontade de Deus, acabou. Josué, ele estava ensinando o povo a entrar em contato com Deus, a entrar na sala do trono. Estava quebrando paradigmas. Qual era o primeiro paradigma? A maioria está falando, logo a maioria está com a razão. Ele estava ensinando aquele povo a abrir a caixa. Sabe, eu trouxe aqui um exemplo, uma ilustração para vocês. Depois, se vocês quiserem ver no final, eu mostro para vocês. Essa caixinha aqui, como é que a gente abre uma caixa? Como é que foi ensinado? Eu vou abrir puxando, não abre. Eu vou abrir empurrando, não abre. Eu vou abrir puxando aqui em cima, também não abre. Como é que eu abro essa caixa? Ela abre de uma maneira diferente. Ela só abre se eu segurar pelas extremidades. Se eu não segurar pelas duas extremidades, ela não vai abrir de jeito nenhum. Então, Josué, ele estava ensinando o povo: vamos abrir essa caixa. Eu vou ensinar para vocês. Mas eu sempre fui ensinado que tem que ser assim. Se a maioria falar, então a maioria está com eles. E Josué dizendo: não, olha, acredita, falta fé. Nós podemos, nós tudo podemos aquele que nos fortalece, né? Vamos, então teve ali um desdobramento. Claro que na batalha, no dia a dia, do soldado de Cristo, da soldada de Cristo, vai passar por luta. É evidente que vai passar por luta. Vai ter gente que vai contra você, e muitas vezes pode ser maioria. Uma vez um grupo de pastores se reuniram e riscaram meu nome. Nunca mais a gente vai te chamar para nenhum congresso. Você está destoando, Daniel. A gente fala da prosperidade, fala de santidade. Santidade não está com nada. Você vai falar de unidade,
prosperidade, a gente está falando em conquista da cidade. Você pega, fala em amor, em perdão, em vida com Deus, isso não dá dinheiro, Daniel. Você tem que entrar na nossa, vamos pôr medo no povo. A indústria do medo fatura alto, né? E quando riscaram meu nome, fiquei muito chateado. Claro que eu fiquei. Mas depois eu entendi, né? Fazia parte dessa minoria que está olhando para Deus, não está olhando para homens, né? Então faça parte dessa minoria. O que importa é que seu nome esteja no livro de Deus, não é? Não tem que estar em listinho humano, né? Isso não tem nada a ver, não, né? Então vai passar por luta? Vai passar por luta. Davi passou. Salmo 13:1. Davi dizendo: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi estava abatido, mas ele não estava derrotado. A fé dele continua existindo. Ele continua existindo. Ele suportou a pressão. Depois, mais adiante, no Salmo 40:17, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Ele não perdeu a fé, não perdeu a esperança, ele continuou tentando. Passou muito tempo nas cavernas. José passou muito tempo na prisão. Moisés passou muito tempo no deserto. Mas esse tempo não eclipsou a sua fé, não ofuscou a sua fé. Essa aparente negativa, essa aparente derrota não fez com que ele se prostrasse diante das dificuldades, né? 2 Pedro 3:9, Deus diz algo tremendo aqui. O Senhor não retarda, 2 Pedro 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa, ou seja, o Senhor não falha com as suas promessas. O que Ele prometeu para você, meu irmão, Ele vai cumprir. Ainda que alguns as tenham por tardia. Então a nossa interpretação, às vezes, poxa, Deus está demorando, Jesus está dormindo no barco, olha, chegou agora Lázaro já morreu, já faz 4 dias, está fedendo, não adianta mais, né? A nossa mente limita a Deus, está dizendo, não tem mais jeito, Senhor, agora não tem mais o que o Senhor fazer, né? Mas a promessa dele vem no tempo, no modo e no propósito dele. Tudo colabora para aqueles que amam a Deus e nada fica fora desse tudo, né? Então aprenda a esperar com paciência no Senhor, continue esfregando o graveto, né? Vai sair uma centelha, vai chegar uma hora que vai sair uma centelha, você vai ouvir a voz de Deus, você vai sentir um poder de Deus fluindo através da sua vida, você vai sentir a sua força sendo renovada, você sendo transformado. Não desista, persista. Essa insistência faz a diferença. Hoje a gente não quer pagar preço, né? Eu falei lá dos compositores de Mozart, de Bach, de Chopin, né? Você pega hoje professores de música aqui, a pessoa vai, eu quero aprender música, toca uma vez por semana. Uma vez por semana não vai ficar bom, não vai aprender a tocar nunca, né? Vai ficar sempre lá no do, ré, mi, fá, sei lá que aprende no começo, né? Fazendo escala, né? Fica fazendo escala, não sai daquilo, porque não tem perseverança. E tem gente que desiste, não deu certo, tentei, não consegui, desistir, pronto, fiquei de mal, não quero mais saber desse instrumento. Horrível esse instrumento, não, né? Aí põe a culpa no instrumento, é o violão que é ruim, é o violino que é ruim, esse negócio não é bom, né? E aí põe a culpa no instrumento, né? Mas não quer pagar o preço, então como é que você vai ser vencedor se você não paga o preço de ser um vencedor, né? Tem que pagar o preço, tem que ser essa insistência. Então a promessa de Deus não se tarda, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Então todos nós temos uma promessa de Deus. A promessa é para você, a promessa é para mim, é para todos nós. E como é que nós nos mantemos no foco dessa promessa? Perseverando, insistindo, se afasta das pessoas intoxicantes, forme ao seu lado o exército de Gideão, tenha ao seu lado os valentes de Davi, né? Imagina, aqueles homens eram capazes de dar a vida por Davi, sabe? Eles tinham uma relação muito estreita, né? É esse tipo de relacionamento que Deus ele tem para você. Ele tem Davis para você, ele tem Jonatas para você, tem Ruths, tem Noemis para você, né? Tem pessoas ao seu lado ali. Agora, se você continuar murmurando, criticando, reclamando, Deus não vai adiantar. Os críticos morrem no deserto, tenha certeza disso. Números 14, de 29 a 30, eu pedi para o Sub ler para a gente. Números 14, de 29 a 30. O que acontece com os críticos? Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados no recenseamento, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Não entrareis nesta terra, a respeito da qual eu, levantando a mão, jurei de nela vos fazer habitar, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Pois é. Então aquela geração pereceu nesse deserto, cairão vossos cadáveres. Por quê? Porque murmuraram, porque reclamaram, porque eram críticos. Crítico não tem estátua,
não tem estátua do crítico. Crítico morre no deserto. Continua tendo a salvação, aquele povo que teve a salvação, não foi subtraído disso deles, mas só foi subtraído as bênçãos, foi subtraído a plenitude, aquela vida plena que Jesus prometeu para você e para mim. Eles foram furtados disso, não colheram as promessas, não colheram a terra prometida, morreram no deserto. Deus continuou cuidando, não faltou o que comer, não faltou o que vestir, mas pereceram, né? Quantos irmãos nossos estão no deserto, não se conformam com o deserto. Você vai ter períodos de deserto, mas Deus não te fez para morar no deserto, né? O deserto não é tua morada, é um local de passagem só, né? É um local de treinamento. Jesus passou 40 dias no deserto, orando, se consagrando, jejuando. Moisés passou um tempo no deserto, 40 anos também, né? Mas não é permanente, né? Não é permanente. Há um tempo de deserto para todos nós, faz parte do nosso crescimento espiritual, mas Deus não quer que você faça morada no deserto. Fiz do deserto minha morada. Não, lá é só um campo de treinamento, né? Saia do deserto, tem que sair de lá. 1 Coríntios 13:12 diz assim: porque agora vemos como um espelho, em enigma, em mistério, né? Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como sou conhecido. Quando Paulo está falando sobre isso, vejo como espelho, os espelhos daquela época, é importante você entender o contexto, né? O espelho daquela época era feito de metal polido, então ele não trazia um reflexo perfeito de você, né? Não tinha um reflexo pleno de você. Os espelhos com vidro só começaram a ser confeccionados no século I depois de Cristo. E mesmo assim não tinha a definição que os espelhos têm hoje. E mesmo o espelho de hoje, super modernos, né? Você também não vê tudo. Você está vendo a sua face. Só que você não está vendo a sua nuca no espelho. A não ser que você tenha 2 espelhos, mais espelho. Você sempre está vendo em parte. Você não vê completo. Então Paulo está mostrando, agora a gente vê como espelho, né? Mas um dia nós vamos ver todas as coisas, né? Então esse ver todas as coisas é ver pela fé. Você acredita, eu não estou enxergando tudo, Deus, mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor está cuidando da minha vida, então o Senhor é o Senhor sobre todas as coisas. Então não julgue pela parte que você vê, não deixa se influenciar por aquilo que você enxerga, porque nossos olhos nos enganam. A gente olha e vê o mar na nossa frente, Deus está vendo o mar abrindo, né? A gente olha e vê, morreu, não tem mais jeito, Deus está vendo a ressurreição, né? E a gente limita a Deus, a gente olha a tempestade, e Deus está vendo, olha, eu vou acalmar essa tempestade, fica tranquilo, descansa em mim. A gente não descansa, a gente é aquela coisa imediatista, eu quero a resolução do meu problema agora, imediatamente. Por isso que hoje vira essa indústria. Ah, você quer resolver seu problema agora? Paga o carnê, né? Você quer a bênção? A bênção é R$1.000. Aí outra vez estavam vendendo a unção por 900, depois era final de feira, passou para 600, né? Então começa a vender, vendendo ali, né? Vendendo a bênção, você sem preço nenhum. Você não tem que se consagrar, não tem que jejuar, não tem que pedir perdão, não tem que ter quebrantamento, não muda de vida, você só leva para casa o objeto consagrado, paga o carnê lá e acha que isso aí você está comprando alguma coisa, né? Você está simplesmente perdendo, está sendo subtraído, não está sendo acrescentado a você, né? Eu conheço muitas pessoas que são feridas em nome de Deus. Nós temos que compartilhar da natureza de Cristo. Então o filho compartilha da natureza do pai, não é isso? Então você tem o DNA de Deus aí, né? E se Jesus, ele pôde, né? Você também pode, porque é na força dele que nós conseguimos todas as coisas. E Jesus disse que nós faríamos coisas até maiores do que ele, se tivéssemos fé, se acreditássemos, né? Se a sua fé não for contaminada. Romanos 8:29, pedir para subir ler para a gente, por favor. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a imagem de Cristo, né? Efésios 3:19. Vai falar que nós devemos ser cheios dessa plenitude de Deus. Efésios 3:19. Pode ler sobre. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude. Veja como é que reforça na palavra toda plenitude. Plenitude já é algo tudo, né? Mas ele coloca toda a plenitude, cheia dessa plenitude de Deus. Se você está cheio dessa plenitude de Deus, você tem fé. E se você tem fé, não tem espaço para dúvida, não tem espaço para incerteza, não tem nada que vai turvar a sua fé. E a fé mantém você num vetor crescente. A fé é a manutenção da sua caminhada na terra. A fé faz com que você não desista, que você está vendo pelos olhos de Deus, pelos olhos da fé. Você não está vendo de uma ótica deformada a sua visão temporal, limitada, passageira, né? Porque é muito
muito fácil dar graças quando está tudo bem. Está tudo bem, estou com minha conta bancária, a conta está paga, está tudo bem, dou graças. E quando as coisas não estão bem? A gente tem que em tudo dar graça, até quando as coisas não estão bem, porque tudo colabora para aqueles que amam a Deus. Então a gente tem que passar por provações. Você tem que cair para aprender a levantar. Já aprendeu a andar de bicicleta? Né? Você não cai, não rala e tudo mais. Vai nadar, você engole água, vai aprender a lutar lá, você toma uma pancada. Então não tem jeito, você vai cair, você vai escorregar, você vai engolir água, mas você tem que ser persistente. Eu vou aprender, eu vou insistir, eu vou tentar. Eu lembro que eu tinha um aluno, eu dei aula de Kung Fu durante uns 8 anos. Eu tinha um aluno, ele tinha uma coordenação motora muito ruim, péssima, ele não conseguia fazer um polichinelo direito, né? Humanamente falando, eu olhei, esse rapaz não tem jeito, né? O professor, ele tem essa ideia, né? Ele bate o olho, isso aqui não tem jeito, não tem vocação. Ainda falei para os pais deles, tem certeza que seu filho quer ser um esportista, um atleta? Ele não se interessa por xadrez, né? Dama, dominó, né? Algum outro tipo de esporte, né? Alguma coisa assim, né? Dardo, né? Alguma coisa que exija menos. E o pai, não, mas meu filho, ele tem muita vontade. Olha, aquele rapaz me surpreendeu, a determinação dele. Você mandava ele fazer tipo 100 abdominais, ele fazia. Ele podia morrer ali, mas ele fazia. Ele fazia certinho, ele não roubava, né? Fazia certinho. Você mandava ele correr 30 minutos, ele corria, né? Ele era extremamente disciplinado. Aquela disciplina fez com que ele fosse, ele era o último da classe, evidente, do grupo ali, né? Tinha mais ou menos uns 50 alunos naquela academia. Ele era o último, era o pior de todos. Em um ano, ele se transformou num dos melhores dali. Ele sobrepujou todo mundo e foi um exemplo, né? Para muita gente, foi um exemplo para muita gente. Olharam, puxa lá como o rapaz cresceu, né? Olha a habilidade dele, né? Então, cresceu. Então, a gente observa isso em qualquer esfera, essa determinação, né? Às vezes uma pessoa começa a tocar um instrumento, erra, mas ela insiste, ela persiste, ela de repente, pô, agora eu estou tocando, de repente dá um estalo, né? Eu estou orando, de repente agora eu estou ouvindo a voz de Deus, né? Eu estou buscando a Deus, eu leio o texto, releio, agora eu enxerguei, agora eu vi o que está escrito, agora eu entendi a mensagem. Essa perseverança vai fazer com que você tenha uma patente espiritual reconhecida no mundo espiritual. E o mundo espiritual olha para você, opa, bem sei quem é esse, eu sei quem é. Eu sei quem é o João, eu sei quem é a Maria, eu sei quem é o Sérgio, eu sei quem é o Joe, eu sei quem é. Estou olhando. O mundo espiritual está vendo ali. Eu sei quem é a Simone, eu sei quem é a Mônica, eu sei quem é. Né? Sabe, o mundo espiritual está de olho. Então você tem que buscar isso. Tem que buscar esse brilho constante na sua vida. 2 Pedro 1,4. Nós somos participantes da natureza de Deus. 2 Pedro 1,4. Pode ler, Supi. Desse modo, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos tornei participantes da natureza divina, havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Olha que coisa linda, você é participante, né, dessa glória de Deus, né? Então Deus ele quer que você faça parte. Ele não quer que você fique à parte. Ele quer que você faça parte desse exército de Gideão, que você faça parte desses valentes Davi, que você faça parte daqueles que seguem a Cristo de verdade, aqueles que influenciam as pessoas, que você brilhe, né? Que a sua luz venha brilhar as pessoas à sua volta, venha dar norte ao perdido, venha dar força ao fraco. E isso faz a diferença de perdedores e vencedores. Vou ler um texto para vocês, eu gostei muito dessas palavras, eu acho que ela é válida para todos nós. Depois no final eu vou dizer quem que escreveu. E assim, depois de muito esperar, num dia, como outro qualquer, decidi triunfar. Decidi não esperar as oportunidades, e sim eu mesmo buscá-las. Decidi ver cada problema como uma oportunidade de encontrar uma solução. Decidi ver cada deserto como uma possibilidade de encontrar um oásis. Decidi ver cada noite como um mistério a resolver. Decidi ver cada dia como uma nova oportunidade de ser feliz. Naquele dia descobri que meu único rival não era mais as minhas próprias limitações e que enfrentá-las era a única e melhor forma de eu a superar. Naquele dia descobri que eu não era o melhor e talvez eu nunca tivesse sido. Deixei de me importar com quem ganha ou quem perde. Agora me importa simplesmente saber melhor o que fazer. Aprendi que o difícil não é chegar lá em cima, e sim deixar de subir. Aprendi que o melhor triunfo é poder chamar alguém de amigo. Descobri que o amor é mais do que um simples estado de namoramento. Amor é uma filosofia de vida. Naquele dia deixei de ser um reflexo dos meus escassos triunfos passados e passei a ser uma tênue luz no presente. Aprendi que nada serve sem ser luz, se não iluminar o caminho dos demais. Naquele dia decidi trocar tantas coisas. Naquele dia aprendi que os sonhos existem para tornar-se realidade. Naquele dia
Desde aquele dia eu já não durmo para descansar, simplesmente eu durmo para sonhar. Quem escreveu isso foi o Walt Disney, né? Ele acabou acreditando nos sonhos e essa perseverança dele acabou trazendo resultados. Evidente que posteriormente, depois ele não, né? Mas posteriormente os outros administradores acabaram gradualmente contaminando a Disney, né? E hoje a gente sabe que tem muita coisa subliminar na Disney, né? Virou uma indústria, né? Muito utilizada por outro lado também. Mas a sua forma original nasceu tranquila, nasceu de um sonho, né? Então quantas vezes o diabo tem tentado roubar o seu sonho, contaminar o seu sonho, te desviar do foco do seu sonho? Sabe, quando Deus coloca um sonho na sua vida, acredita nesse sonho. Acredita, o mundo vai tentar, o diabo e o mundo vai tentar destruir esse sonho, né? Porque tem inveja humana e tem o diabo que quer acabar com o seu sonho também. Gênesis 37, 19. Os irmãos de José estão vendo ele ali. E disseram um ao outro: "Ih, lá vem o sonhador." O sonhador é visto com certo desprezo, às vezes pelos seus familiares, pelos seus próprios amigos. O sonhador às vezes é visto com desprezo pela sociedade. Se você falar: "Olha, Deus me deu um sonho, Deus me mostrou que me deu uma composição muito linda e eu vou usar essa canção para adorar a Deus, né? Eu vou gravar um CD, eu vou escrever um livro, um dia eu quero pregar, eu quero evangelizar, eu tenho um sonho, né? Eu tenho um sonho." E o inimigo vai dizer: "Não, você não pode, você não consegue, não vai dar certo." Quando eu ia me casar, por exemplo, eu estava trabalhando, minha esposa também trabalhando, a gente tinha um sonho, sonhamos, vamos nos casar, vamos nos unir, né? Um casal aqui vai casar também, né? O ano que vem. Então, pensando naquilo, só pensava naquilo, de repente, pouco tempo, a gente marcou a data, eu fui mandado embora do emprego que eu trabalhava, liguei para a Isabela, né? Foi a Isabela, trabalhava como médica na época, hoje não exerce mais a medicina. Liguei para a Isabela: "Você não sabe o que aconteceu." "Eu também tenho uma coisa para te contar." "Conta então, Isabela." "Eu fui mandado embora." "Puxa, eu também." Então é melhor serem dois mandados embora do que um, né? Porque um ajuda o outro a mandar currículo, né? Sabe, aí eu não sabia o que fazer. Eu fui me aconselhar com o pastor: "Pastor, o que eu faço?" O pastor falou: "Olha, o diabo não tem que atrapalhar seu plano, você atrapalha o plano do diabo, vai lá em casa." Eu falei: "Mas não tem nada, casa pela fé." Casamos. Literalmente pela fé, né? Morávamos num apartamento que era um apertamento de 50 metros quadrados, não tinha móveis, não tinha nada, né? Você falava e dizia: "Bela, Bela, Bela", saía eco até, né? Aqueles tijolo baiano, tijolo furado, né? Então você escutava tudo que o vizinho falava, né? Você estava conversando, o vizinho dava palpite na história. "Eu não concordei não, vizinho." Dava palpite na história. Você espirrava, o vizinho: "Saúde, vizinho, domingo a janela aberta, então." Dava palpite. O rapaz do andar de baixo, a gente até filmou esse apartamento no making off lá que a gente fez o Filho do Fogo. No andar de baixo, o rapaz estava aprendendo a tocar guitarra. E era escala, uma coisa horrível. Se ele tocasse bem, tudo bem. Mas tocava mal, escala. O dia inteiro aquele negócio. Um dia eu desci para falar com ele, estava muito bravo. Na hora que abriu a porta, estava com a máscara do Jason, né? Com a guitarra na mão. Eu fui lá: "Só vim elogiar, você toca tão bem. Você é um talento nato." Nós casamos, né? Passamos dificuldade, passamos privações, passamos por provações, mas não desistimos. Falei: não vou. Minha mãe até falou: "Então, logo que você volta para cá, deixa a sua roupa aqui no guarda-roupa ainda. Você não volta, você vai voltar já, né?" A família, né? Ajudando, aquele incentivo, né? Toda aquela força ali e tudo mais, né? Poxa, casamos, né? Então Deus abençoou, né? A gente continuou, moramos no Vale da Bênção e tudo mais, e Deus tem nos ajudado até os dias de hoje. Então, seja persistente. Se você desistir, se você achar: "Senhor, você me deu um sonho." Muitas vezes a gente escreveu Filho do Fogo para acabar a fome, né? Tinha fome, o estômago roncava. Era o único horário que o menino parava de tocar, era de madrugada. A gente escrevia de madrugada, mas dava fome, não tinha o que comer, né? Então escrevia para passar fome. Aí passa, né? Ele escrevia ali. Então, pague o preço, né? Há um preço a ser pago, né? Às vezes, quando alguém atinge um certo patamar, você lutou, hoje você tem um bom emprego, hoje você tem um casamento estável, hoje você está bem, as pessoas olham para você com inveja. Tem aquele até ditado, né? "Olha os tombos que eu levo, mas não vê a pinga que eu tomo", uma coisa assim, né? As pessoas não querem pagar o preço. A gente quer ter um unção de Paulo, ou aquele lenço que curava o enfermo, eu quero aquele lenço para mim, o lenço consagrado, ungido de Paulo, né? Consagrado lá em Israel, tal, até. Todo mundo quer o lenço, né? Paga uma fortuna pelo lenço até.
Mas ninguém quer pagar o preço de Paulo. A gente só quer o lenço do Paulo, mas o preço não quer. A gente não quer pagar o preço que Paulo pagou em vida, né? Para conquistar aquela autoridade espiritual. A autoridade espiritual é uma coisa que você conquista, você não adquire. Você não ganha de pacote. Deus, tá aqui a autoridade, vai lá, expulsa o capeta. Não é assim, né? Você tem que conquistar essa autoridade, né? Conquistar com a sua vida, né? Uma vida que vive o evangelho, que pratica o evangelho. Não basta conhecer, né? Tem que viver o evangelho. Aí sim, as bênçãos vão te seguir. Deuteronômio de 1 a 6, pedi para o Subi ler para a gente. Deuteronômio de 1 a 6. Aí sim as bênçãos vão te seguir. Pode ler, Subi. Se atentamente obedeceres à voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e as tuas amassadeiras. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Olha que coisa linda. Reparou uma coisa? Que as bênçãos te seguem. Você não corre atrás da bênção. Você não é o caçador da bênção perdida. Fica olhando, a bênção foi para lá, agora a bênção foi, a chuva de bênção ali. Você não corre atrás da bênção. As bênçãos te seguem. Por onde você andar, a bênção vai estar com o Senhor. Por onde você andar, a mão do Senhor vai estar com você. Se você estiver no centro da vontade dEle. Se você estiver andando nas veredas da justiça do Senhor. Se você pagar o preço, né? Se pagar o preço. Então há uma conquista aí, né? Então existem algumas coisas. Hoje nós vemos um momento da história que está faltando fé. O amor de quase todos vai se esfriar. É o que Jesus disse que ia acontecer no final dos tempos. O amor de quase todos se esfriaria. Está faltando fé em nosso meio. Nós vivemos hoje uma geração de crentes sem Cristo. Quantos crentes sem Cristo? Que falam de Cristo, mas não conhecem a Cristo. Que vão na igreja, escutam a mensagem de Cristo, mas não mudam nada na sua vida. Quantas vezes, quanto que você tem estudado a palavra? Quanto que você tem se preparado? O soldado, antes de ir para uma batalha, ele se prepara. Ele treina, ele se prepara para aquilo. Não apenas fisicamente, mas mentalmente também. E o soldado de Cristo tem que estar preparado espiritualmente. Tem que ter o conhecimento da palavra. Tem que estar preparado mentalmente também, para que o inimigo não venha turvar a sua fé. E tem que estar com o seu espírito forte. Seu músculo da fé tem que estar fortalecido. Será que nós de fato temos aproveitado as oportunidades que Deus tem nos dado? As lutas que Deus nos dá é para lapidar a nossa fé, para produzir em nossa vida, em você e minha experiência, para gerar na sua vida e na minha vida esperança. Isso faz a diferença entre vencedores e perdedores. Será que nós de fato estamos amando a Deus acima de todas as coisas? Estamos dando para Deus somente o que sobra? Se sobrar tempo, se sobrar dinheiro, se sobrar recurso, será que a gente dá para Deus o melhor? Se a gente não tem dado a Deus o melhor, você não vai receber o melhor. Se o que você semeia, você colhe. Se você ora pouco, você gera pouco poder. Se você conhece pouco, você oferece pouca resistência. Se você se dedica pouco, você vai colher muito pouco. Se você não paga o preço, você não vai brilhar. Não vai brilhar. Todo mundo quer brilhar, mas o diamante para brilhar tem que ser lixado, tem que ser polido. A gente não quer ser lixado. Uma estátua, para ganhar forma, ela tem que ser talhada, tem que tirar todo excesso. A gente não quer tirar o nosso excesso, não quer tirar, não, isso aqui eu gosto, esse aqui é meu orgulho, isso aqui é minha vaidade, isso aqui é meu. Se você não se deixar se despir por Deus, tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor, despir do seu orgulho, despir da sua avareza, da sua soberba, você nunca vai ser mais do que vencedor. Não adianta você bradar, não adianta você declarar, eu sou mais do que vencedor, se você não viver como um vencedor. E o vencedor, ele persiste, ele insiste, ele vai em frente, ele não desiste, ele ora, ele dobra o joelho, ele ora. Ele não desiste, ele não desiste. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses levou para o Washer para ouvir a palavra de Deus. 8 meses levou para a minha vida para começar a ouvir a voz de Deus, todos os dias, de segunda a domingo, sem férias. 6 anos levou na minha vida, talvez na sua seja diferente, mais ou menos, mas levou para Deus abrir os meus olhos e ver os anjos do Senhor. Mas houve uma insistência, sabe, um clamor: Senhor, eu quero mais a tua presença, eu não me conformo, eu quero mais.
Eu quero, Senhor, ser como foi Paulo, como foi Pedro, como foi José, como foi Moisés. Nós somos os trabalhadores da última hora. Essa unção está sobre nós, está sobre você e está sobre mim. E por que que poucos hoje têm brilhado? Por que que hoje tem poucos? Paul Washer, David Wilkerson, Martin Luther King. Por que que hoje nós não temos pessoas como Paulo, como Elias, como Moisés no nosso meio? Porque são tão poucos. Porque esses poucos estão pagando preço para influenciar muitos. Que você pague esse preço, querido. Que você venha pagar o preço com a sua vida, né? Para influenciar muitos. Paga o preço de determinação. Não se deixe intoxicar por palavras negativas. Não deixa que esse vírus, que essa contaminação do não entre no seu coração. Que acredita nos sonhos que Deus te deu. Quero ler para vocês um salmo, Salmo 126. Que seja um hino de adoração no seu coração. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semearam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós apresentamos diante do Teu altar, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas limitações, tudo aquilo que nós não podemos fazer, Senhor. E hoje, Pai, em nome de Jesus, nós renovamos a nossa aliança contigo, Deus. Nós renovamos a nossa aliança com o Senhor. E queremos mais de Ti, Senhor. Que as nossas lágrimas se transformem em louvores de alegria. Que as nossas provações se transformem, Senhor, no aroma suave para Ti. Que cada pressão que a gente tenha enfrentado aqui na terra venha produzir, Senhor, para o Teu reino, para a Tua glória, um novo vinho. Que a uva vire vinho. Que nós possamos ser prensados, moídos, amassados, queimados, mas isso tudo só venha lapidar a nossa fé. Só nos venha fazer, Senhor, a brilhar mais. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Fique em pé onde você está, querido. Senhor, nós nos colocamos em pé diante do Teu altar. Declaramos ao reino do Espírito. Nós vamos continuar marchando em pé. Nos momentos de dificuldade, vamos dobrar os joelhos e agradecer a Ti. Nos momentos de dor, nós vamos chorar. E o Senhor vai vir nos consolar. Quando nós não soubermos o que fazer, o Teu Espírito Santo vai nos guiar. Mas não importa, Senhor, o que aconteça. Não importa, Senhor, os ataques dos inimigos, os nãos que o adversário vem dizer que nós não podemos. Nós vamos sempre estar em pé, Senhor, para Te agradecer. E dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu continuo em pé e Satanás não me derrubou. Eu continuo em pé e eu vou terminar o meu último dia de vida. Aquele último dia que o Senhor vai vir e vai me dar um abraço forte para enxugar toda a lágrima e dizer: acabou meu filho, acabou minha filha. Eu vou estar em pé, Jesus, para dizer para Ti: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Queremos, Senhor, Te dar um forte abraço. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, pelas provações que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pelas lutas. Porque tudo colabora para aqueles que amam a Ti, Senhor. Ó Pai, que o Senhor realmente nos dê discernimento para afastar de nós todas as pessoas que não têm somado com o Teu reino, Deus. Levanta, Senhor, ao nosso lado o exército de Gideão. Levanta, Pai amado, homens e mulheres segundo o Teu coração. Levanta, Pai, para nos ladearem homens e mulheres como os valentes de Davi. Homens que olham para Ti, Jesus, que não olham para as circunstâncias. Vidas que caminham nas Tuas veredas, Senhor. Nos faça, ó Jesus, um exército forte. Que o mundo possa ver, Senhor, essa igreja crescendo, florescendo, exalando o Teu perfume, Deus. Que nós possamos hoje, Pai amado, receber do Teu altar uma nova patente espiritual. Possamos sair desse local, Deus, com uma nova armadura, uma armadura que brilha, forte, polida.
que venha ofuscar os olhos dos nossos adversários. Que você receba hoje, guerreiro, a sandália da preparação do Evangelho. Que o Senhor guie os seus passos pelas veredas da sua justiça. Recebe a couraça da justiça. Protege, Deus, os corações, os sentimentos. Guarda, Senhor, de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Cerca-nos, Deus, nos cinge, Pai amado, com o cinturão da Tua verdade. Que a Tua verdade seja algo majoritário em nossas vidas. Que jamais venhamos inclinar para a mentira. Mas que possamos sempre, Senhor, declarar a Tua verdade e viver essa verdade em nossas vidas. Coloca-nos, Deus, o capacete da salvação bem ajustado, para que nenhuma seta do adversário venha trazer relativismo em nossa mente, venha trazer dúvida. Que você não acredite naqueles que dizem que você não pode, que você é gafanhoto, que não vai dar certo. Que você tenha agora a fé de Josué. Que você tenha que você veja aquilo que Caleb viu. Nós podemos, nós conseguiremos, porque o Senhor é conosco. Nos dá, Senhor, Teu escudo da fé bem posicionado, para aplacar todas as setas inflamadas do adversário. Que essa chama da fé hoje possa ser reacendida em Teu coração. E que você volte a brilhar nesse mundo que tanto carece da luz de Cristo. Que você saia daqui, querido, como uma tocha de fogo para iluminar esse mundo. Recebe a espada do Espírito que Deus te dá hoje. É uma espada de fogo que vem dele, não vem de homem. E antes do que você possa imaginar, você vai estar rompendo grilhões, vai estar libertando cativos, vai estar combatendo o bom combate. Lembra desse dia, que nesse dia o Senhor te diz: eu sou contigo por onde quer que andares. Você tudo pode na minha força. Nada vai te separar desse amor. Nem os perigos, nem as opressões, nem as perseguições. Nada vai te separar. Que hoje você vai sair daqui capacitada pelo Espírito Santo a combater o bom combate da fé e provar o que é ser mais do que vencedor. Acredita nos sonhos que Deus te deu, filho. Acredita nos sonhos que Deus te deu. Ele não esquece de você. Ainda que a promessa possa parecer aos nossos olhos tardia, sabe que tudo colabora para aqueles que amam a Deus e vem no tempo dele. Recebe essas promessas no seu coração. Acredita nessas promessas. Não deixe o diabo colocar nãos na sua vida. Tudo aquilo que você escutou, que você não pode, você não consegue, não vai dar certo, você não tem talento, tira isso da sua mente. E acredita que nele você pode todas as coisas. Você pode andar sobre as águas, o mar pode se abrir, a sua fé pode ressuscitar. Creia, em nome de Jesus. Você sai hoje daqui fortalecido pelo poder que há no sangue de Cristo. E que o sangue do Cordeiro te cubra hoje, te proteja, te guarde. E você saia daqui como mais do que vencedor. Saia daqui fazendo parte desse pelotão, desse exército de Deus, que faz a diferença. Que a sua vida seja uma diferença aqui na terra. Que as pessoas olhem para você como uma referência. Que você possa fazer suas as palavras de Paulo: sejam meus imitadores, que eu imito a Cristo. Seja você um modelo, seja você uma referência. Seja você a lâmpada, a luz desse mundo. Quero abençoar vocês, queridos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, cada um de vocês. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e até a volta gloriosa de Jesus. Semana de vitória para você, filho. Regue essas sementes. Você sai daqui hoje mais do que vencedor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.